Muito bem, bom dia a todos. Se vocês quiserem se assentar, já rapidinho. Muito bem, eles são ligeiros aqui, né? Meu nome é Sebastião, eu sou da Igreja do Planalto, sou um dos anciãos lá. Também sou distrital jovem, conheci o meu anfitrião, Eric, lá no nosso concílio, né? E obrigado pelo convite. Eu nunca estive nessa igreja aqui, para mim é uma satisfação. Tem alguns rostos que eu já conheço, né, meu querido? Então, desejo um feliz sábado a todos, né, que Deus possa, neste momento, assim como os demais momentos que antecederam, se faça presente em nosso meio, para que a gente possa aprender um pouco mais da sua palavra, né? Eu convido a todos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus 13, nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 8. Mateus 13, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Todos acharam? Muito bem. Então vamos, a oração já foi feita para que Deus nos desse sabedoria, tanto para mim que estarei falando, quanto para vocês que estarão ouvindo, né? Então vamos lá. Diz assim, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar. Grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, meus queridos. Eu gosto sempre de imaginar ou me colocar na situação. Imagino que alguns foram falando para os outros que haveria um pregador ilustre e esse pregador teria palavras maravilhosas para ser dita. Esse pregador é o melhor que o mundo já viu. O nome dele é Jesus, nós conhecemos muito bem. E a grande multidão ali para ouvi-lo, e Jesus, ele conseguia trazer uma mensagem simples, porém que intrigava o coração daqueles que ali estavam. Veja que a primeira parte deste sermão que Jesus começa a falar, ele traz algo bem interessante. Ele através de uma parábola, né, ele deixa todo mundo sem entender muito o que ele queria dizer. Eu diria para vocês que só nós entendemos porque a gente teve a oportunidade da segunda parte, porque senão ficaria um pouco confuso. A gente imagina que esse grande pregador iria falar algo com palavras difíceis, com algo profundo ou com alguma profecia, e ele começa de maneira muito simples. Um semeador saiu a semear. Meus queridos, essas palavras de Jesus, elas são muito profundas. São muito profundas. Primeiro que ele coloca isso no futuro, quando ele diz assim, um semeador saiu a semear. Logo, aqueles que ali estavam deveriam ficar bem atentos ao que Jesus estava dizendo. O que ele estava dizendo? E ele divide aquele grande grupo, e era grande porque ele teve que subir num barco, se afastar um pouquinho para que todos pudessem ver. Eu acho que nem era todos, mas que, com certeza foram empurrando ele para dentro do mar, né? E ele divide aquele grande grupo em quatro grupos. O primeiro grupo ele chama de a beira do caminho, versículo 4. Né? O segundo grupo ele chama de solo rochoso. O terceiro grupo ele chama do quê? Entre os espinhos. E o quarto grupo, boa terra. Vocês entendem? Ele divide esse grande grupo, ele divide em quatro. E ele coloca para todos eles em pé de igualdade. Ele deu a todos a mesma oportunidade, o mesmo direito de escolha
E uma coisa interessante, eles não eram mais inocentes. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de receber uma informação, logo eu não sou mais inocente. Logo eu não sou mais inocente. Então, sendo assim, ele colocou para todos a mesma oportunidade, o mesmo direito de escolha, eles não eram mais inocentes. Vemos que Jesus então estava falando de presente e futuro. Presente e futuro. Jesus, através dessas parábolas, ele dá a oportunidade a todos. E eu gostaria de analisar com cada um de vocês cada tópico desses 4 grupos. Então nós vamos agora para o versículo 19, gostaria que vocês acompanhassem. E ele fala assim, os discípulos em particular e alguns interrogaram Jesus o que ele queria dizer. O que o senhor quis dizer com esse negócio aí do semeador, sai semeando, uma semente cai num canto, outra semente cai no outro? O que o senhor queria dizer? Então Jesus agora começa a explicar para os discípulos, e a Bíblia fala que não só os discípulos, alguns estavam ali também, mas não era mais a grande multidão. Versículo 19 diz o seguinte, a todos os que ouviam a palavra, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja aqui, o que Jesus quer dizer? A todos aqueles que ouvem e não o quê? Compreendem. Aqui vai a primeira lição para nós. Compreendem. Eu gostaria que alguém achasse São João 5,39. Quem pode achar e ler em voz alta aí? Alguém achou? Pode ler, meu irmão. Muito bem. Qual foi o erro do primeiro grupo? Não examinaram. Você entende que Jesus, de maneira muito simples, ele está dizendo o seguinte, você vai receber a palavra. A palavra que nós recebemos através dos sermãos, através de um louvor, para que ela se torne viva em nosso coração, eu preciso fazer o quê? Examinar, buscar conhecimento. Senão eu não vou compreender e logo tudo vai passar. E eu farei parte do primeiro grupo. E Jesus continua, né? Ele fala aqui do segundo grupo, versículo 20. Versículo 20 fala assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muito bem. E se distancia de Deus. O que o segundo grupo não tem? Raiz, meus queridos. Raiz. Lá em Apocalipse, e eu gostaria que alguém, por favor, achasse Apocalipse 22, o versículo 16. Alguém que achou, pode ler também, fique à vontade. Apocalipse 22, o versículo 16. Muito bem, meus queridos. Esse segundo grupo não tinha quem? Não tinha Jesus. Vocês entendem quando Jesus começa a falar dessa parábola, ele divide o grupo em 4, ele está dizendo o seguinte, o semeador saiu a semear. E esse sermão falava para o grupo que ali estava, mas também fala para todas as gerações que viriam em seguida. E Jesus está dizendo através da sua palavra que nós, em algum momento, vamos fazer parte de um grupo ou de outro grupo. O primeiro grupo, ele se distanciou da palavra de Deus porque eles eram o quê? Ignorantes, eles não buscaram conhecimento. Não buscaram conhecimento por quê? Porque não houve oportunidade? Porque não quiseram. Porque não quiseram, todos nós, aqui está a palavra de Deus, todos nós temos a oportunidade. Dia após dia as pessoas se achegam a essa igreja e dia após dia pequenos grupos vão saindo. O que falta muitas vezes, um grupo que se dividiu em 4, talvez uma parte desses que deixam de seguir a Deus porque faltou conhecimento, faltou intimidade com Deus.
Como posso ter intimidade com alguém se não o conheço? Logo, tudo que fala de alguém, ou o conhecimento de maneira superficial que eu tenho de alguém, eu não consigo criar uma raiz. E Jesus diz para o segundo grupo que eles não têm o que? Eles não têm raiz. E quem é a raiz? Jesus, meus queridos. Não adianta eu ser um teólogo, estudar toda a palavra de Deus, saber todos os significados em hebraico, aramaico, sei lá o que é tanto, mas se eu não tenho Jesus em meu coração, que diferença faz? Logo eu faço parte do segundo grupo. Logo eu vou se distanciar. As dificuldades vão chegar e eu vou partir. Então eu repito, Deus está falando para cada um de nós todos os dias. Essa parábola do semeador Jesus estava falando naquele momento, ele fala, e eu repito isso, o semeador saiu a semear, a palavra de Deus está aí dia após dia na nossa vida. Talvez eu não faça parte do primeiro grupo porque eu tenho conhecimento. Eu estudei, eu aprendi, eu sei o significado, eu entendi o que o Paulo quis dizer aos hebreus, né, ou enfim, aos Tessalonicenses, mas eu não tenho uma coisa, eu não tenho a raiz. Eu não tenho Cristo em meu coração. Eu não tenho Cristo em meu coração, que significado tem? Logo eu serei um desviado com bastante conhecimento. Vocês sabem disso, que tem uns desviados com bastante conhecimento. Tem pessoas que se afastam dos caminhos de Deus, não é por falta de conhecimento. O segundo grupo, eles se afastam porque eles não têm Cristo no coração, eles não entenderam que eu não sou a raiz, eu tenho que ter a raiz. Todo o meu conhecimento tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Eu tenho que viver de acordo com o que Deus me pede, mas eu tenho que amar Jesus dia após dia. E a Bíblia fala que Ele é a raiz. Então logo o segundo grupo se distanciou porque eles não tinham o quê? Eles não tinham Cristo. Logo eles não tinham aquele que estava pregando. Nós vamos ter essa oportunidade lá no céu. E posteriormente aqui na terra, quando ela for ser transformada. De ouvir esse grande pregador, salvador de toda essa humanidade. Devia ser maravilhoso ouvir a sua voz. Mas eu falo para vocês que Jesus nunca deu nada mastigado. Vocês já repararam que Jesus, toda vez que ele pregava algo, ele queria que você se interessasse mais sobre o assunto. Os discípulos, eles entenderam em particular o que o Senhor quis dizer. Como é que é um negócio ali que eu não entendi ali? É isso que Jesus quer de cada um de nós. Quando a gente lê um texto e a gente não entende, o que nós temos que fazer? Buscar conhecimento, examinar a Escritura. Mas nós temos que ter certeza, para permanecer ao lado de Cristo, nós precisamos ter o quê? Raiz. Precisamos ter raiz, e essa raiz é Cristo. Dia após dia na nossa vida. Nós temos aí o terceiro grupo. Versículo 22, do capítulo 13 de Mateus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a palavra e fica o quê? Infrutífera. Tiago, quem puder achar para ler para mim, Tiago 4:4 traz algo interessante ali, falando deste grupo aqui. Tiago 4:4. Pode ler, meu. Muito bem, você entende que o terceiro grupo, e agora eu fico maravilhado quando eu estudo e eu vou analisando e eu vou vendo que uma coisa ela está entrelaçada com a outra. Vocês já repararam que uma palavra ela linka com a outra e Jesus está dizendo o seguinte, que se você quiser ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, não vai dar certo, meus queridos. Não dá. Não tem condições. Deus não caminha com o mundo. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai ter que se entregar 100% a Ele. Disse na lição lá dos jovens que a nossa natureza é pecaminosa e é uma luta constante. E se alguém disser que ser cristão é fácil, eu acho que você tem que rever alguns conceitos, porque não é fácil, meus queridos. Não é fácil, nós somos bombardeados dia após dia nesse mundo de pecado que a gente vive. E eu diria que todas as tentações às quais nós somos expostos são tentações boas. Se alguém achar que ser tentado, que a tentação que nos atrai é algo ruim, isso é pensamento errado. Eu podia enumerar várias tentações. A tentação que tenta o meu irmão, a tentação que tenta... Obrigado, meu querido.
tentação que tento com meu irmão e que ele faz cair nessa tentação, eu sou forte. E muitas vezes eu digo para ele, você é um fracassado, meu querido. Você não consegue vencer. Você precisa orar mais. E eu não olho para a minha natureza, eu não olho para a minha vida de pecado que eu tenho vivido. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você quiser fazer amizade com o mundo, você não vai conseguir caminhar ao lado de Deus. É difícil, é difícil. Eu tenho observado que essa igreja é uma igreja que tem bastante jovem. Amém por isso. Amém por isso. Essa é uma igreja que, enquanto Jesus não voltar, ela vai prosperando, e ela vai crescendo, e nós temos crianças também. Para os mais velhos dessa igreja, quando olhar para os jovens e ver que eles estão com dificuldade, olhe com um olhar de misericórdia, meus queridos. Cada um de nós estamos em um momento da nossa vida. E eu diria para vocês que os jovens têm sofrido cada dia mais no mundo de pecado que a gente vive. Tem sido mais assediado, tem sofrido mais dificuldades para poder vencer as adversidades que o mundo traz. Se a gente olhar há 50 anos, há 30 anos na história, quando eu vou olhar só há 30, eu tenho 45 anos de idade. Há 30 anos atrás, o assédio era menor. As informações eram menores, os grupos eram menores. Mas eu diria para vocês, e aqui vai para os jovens e vai para os mais velhos, para os mais experientes, não dá para caminhar servindo a Deus e servindo ao mundo. Não tem condições. Jesus está dizendo para esse terceiro grupo, que se eles não abrirem o olho, se eles não se espertarem de maneira muito simples, a semente que foi lançada neste terreno não vai ser frutífera. Não vai ser, meus queridos. Não vai ser. E aí eu digo para vocês, de qual grupo nós a cada dia temos sido? Temos nós negligenciado a palavra de Deus? Sabe aquele tempinho de 10, 15 minutos que a gente poderia gastar lendo um texto bíblico que a gente tem lido? É uma pergunta que cada um de nós guardamos nos nossos corações. Como que eu posso construir relacionamento com Deus de relacionamento? Hoje eu gastei um tempo falando com o meu sobrinho, eu falei a palavra de Deus, a Bíblia traz dois aspectos bem importantes. Primeiro, perdão, e segundo, relacionamento. Deus passa o tempo todo tentando se relacionar com cada um de nós. E ele me disse assim, tio, Deus já sabe o que a gente precisa. Eu falei, Deus sabe, mas Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você diga para Ele. Deus quer criar um vínculo com você. Como posso criar um vínculo com Deus se eu não busco conhecimento através da palavra de Deus? Eu diria para vocês, meus queridos, e eu volto ao primeiro grupo, é extremamente difícil conhecer alguém que a gente não vê. Ou vocês discordam de mim? É difícil demais. É difícil demais se relacionar com Deus, sabe por quê? Porque eu não o vejo. E muitas vezes o meu orgulho não permite que eu veja Ele nas pequenas e nas grandes coisas. Aquele casal maravilhoso sofreu uma situação extremamente de perigo e eles conseguiram ver Deus cuidando deles em todo momento. Mas eu não preciso ser impactado com este momento difícil para ver Deus na minha vida. O momento que lidar com a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, a minha oportunidade de estar nesta igreja hoje, isso é bênçãos de Deus. E como é que eu consigo extrair isso? Lendo a palavra de Deus. E eu foco mais uma vez agora, voltando para o terceiro grupo. Se eu quero ser amigo do mundo, logo eu não vou ser amigo de Deus. Não tem condições, não dá. A Bíblia diz que Deus é ciumento, né? Ele tem ciúme de nós, Ele não quer que a gente se relacione. É claro que não é o ciúme, não é esse ciúme que o mundo mostra de maneira tão negativa, né? É o amor que Ele tem com cada um de nós. É interessante que Ele fala assim, ó, a fascinação e a riqueza vão sufocar o quê? A palavra de Deus. As luzes do mundo fascinam, as belezas do mundo fascinam. E logo vai sufocar a palavra de Deus em nosso coração. Mas eu queria agora, para encerrar, eu queria falar sobre o quarto grupo, e esse grupo é maravilhoso. E vocês vão encontrar um paralelo entre o quarto e o primeiro grupo. Vamos ler lá o quarto grupo? Versículo 23 do capítulo 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus, compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vou perguntar para vocês qual é a diferença, qual é o paralelo entre o primeiro e o último grupo? Qual que é, minha irmã?
e o outro não compreende. É isso. Vocês entendem que o paralelo entre o primeiro e o último grupo, a diferença é que um compreende e o outro não compreende. E faz total diferença. Porque o primeiro grupo, foi embora e o segundo produziu fruto. E muito fruto. Muitos frutos. Deus nos dá a cada dia a oportunidade de não só fazer bem para nós, mas gerar um bem coletivo quando nós estudamos a palavra de Deus. E eu separei 2 textos para a gente ler aqui. Um é Mateus 7, e o versículos 16 e 17, eu gostaria que alguém achasse. E o outro é Gálatas 5, 22 e 23. Então, aquele que achou Mateus 7, pode ler. Mateus 7, 16 e 17. Então, aquele que compreende a palavra de Deus vai gerar o quê? Bons frutos. Esse texto que a gente leu ali do capítulo 17, vem dizendo que eu só posso me tornar uma árvore que produz bons frutos quando eu estou enraizado em Cristo. Eu por mim mesmo não consigo, meus queridos. A minha natureza é pecaminosa. Eu posso ser bom 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia eu vou me estourar. E aí Gálatas, ele arremata, né? Paulo, ele é feliz no que ele escreve, ele arremata ali. O que diz lá? Gálatas 5, 22 e 23? Amém, meus queridos. Amém. Vocês entendem que aquele que compreende a palavra de Deus, aquele que coloca em prática a palavra de Deus, é um canal de bênçãos o tempo todo? E eu diria para vocês assim, para que eu consiga ser uma pessoa alegre, para que eu consiga promover a paz, para que haja longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu preciso estar com o Espírito Santo na minha vida. Porque ser bom para aqueles que a gente ama é fácil, não é verdade? A minha filha apronta umas artes lá e eu continuo sendo bom com ela, eu continuo amando ela, eu continuo tendo misericórdia com ela. Mas e para aquele que eu não conheço? E para aquele que me fecha no trânsito? E para aquele que por alguma razão me xinga, eu não sei nem porquê? Como é que eu faço, meus queridos? Palavra de Deus todos os dias. O Espírito Santo agindo todos os dias. Todos os dias. Vai ter dias que eu vou xingar o cara no trânsito lá. Vai ter dias. E o que faço? Chego em casa, peço perdão para o meu Criador, porque o rapaz já foi embora, né? Ele ficou bravo comigo, se ele não bateu em mim e foi embora, está tudo certo. Eu diria para vocês que os frutos do Espírito Santo, e esse é o 4º grupo, volto a repetir, um entendeu e o outro não entendeu. Ou seja, um examinou e o outro não examinou. Deus está dizendo para nós nesta manhã que servir a Deus é difícil, mas não é impossível. Vocês entendem, meus queridos? Servir a Deus é difícil, mas não é impossível. Engraçado que ele pega de uma parábola tão simples, né? E o semeador saiu a semear. E ele começa a falar. Ele divide o grupo. Ele traz tantas verdades, que eu diria que seria a diretriz para que nós a cada dia possamos ser um cristão melhor. Apenas a gente entender em que grupo nós estamos. Eu gostaria de lutar e tenho lutado a cada dia para fazer parte do 4º grupo. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Está difícil. Mas não é impossível. Sabe por quê? Porque dia após dia eu peço misericórdia de Deus na minha vida. Em alguns momentos eu estou no grupo de que fica meio difícil de entender. Outras horas o mundo me atrai. Mas busco misericórdia de Deus. Enquanto Deus estiver estendendo a misericórdia a cada um de nós, ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. Então vamos buscar, meus queridos. Essa é a mensagem que eu tinha para cada um de nós, não é só para vocês, é para mim também. Que devemos buscar estar no 4º grupo. Estar no 4º grupo.
Mas se nós em algum momento se encontrar nos outros demais grupos, lembre-se, a misericórdia a cada dia está ao nosso lado. Isso que importa. É isso que importa. Qual é o tempo de graça? É hoje. Qual é o tempo que nós devemos se ajustar com Deus? É hoje. É neste momento. Qual é o melhor momento? É hoje. Eu vou repetir, é neste momento. Nós não temos, o passado já passou, o futuro a Deus pertence. E Deus está dizendo nesta manhã para cada um dos que se fazem presente, examinar a Escritura, que é nela que tem a vida eterna. Não vamos deixar que o mundo nos atraia, porque ele vai tentar. Ele vai tentar. O inimigo, ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. E é neste lugar que ele vai tocar todos os dias. Mas Deus diz, permaneça firme, meus queridos. Examine, estude. A raiz, Jesus está dizendo, Ele é a raiz, é nele que eu tenho que firmar. Uma árvore, por mais bonita que seja, se você tirar a raiz, ela cai, ela morre e ela cai. Quer derrubar uma árvore? Sem cortar ela, mate a raiz. Você vai derrubar a árvore. Não importa o quanto alto, o quanto forte você se sinta, se a tua raiz não for Cristo, logo logo você vai cair. Se a tua raiz não for Cristo, logo logo você vai cair. E eu encerro o sermão nesta manhã, pedindo a todos vocês, e para mim também, que a gente nunca perca de vista o nosso Criador. Porque esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro. Muitos não acordaram nesta manhã. Muitos não acordaram. Muitos não têm a oportunidade que nós temos hoje. E talvez essa oportunidade seja só hoje. Não sei. É Deus quem sabe do futuro. Então devemos agarrar dia após dia, momento após momento, estar na presença do nosso Criador. Amém, meus queridos? Eu convido a igreja que se coloque em pé para a gente cantar o hino 444. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o havia, vejo como por um véu, mas desejo em breve ver-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor.
qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, estando em Tua santa presença, agradecemos a cada momento que o Senhor tem nos concedido com vida e com saúde, Pai. Que o Seu Santo Espírito nos fortaleça, Pai, nessa caminhada rumo às mansões celestiais, Pai. Muito em breve estaremos na Tua santa presença, vendo face a face. Mas até que este momento chegue, Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos lhe servir. Peço a bênção especial pela Tua santa igreja, para todos que se fazem presente, Pai. O Senhor sabe das lutas e das dificuldades de cada um. Tenho certeza que o Senhor tem caminhado ao lado de cada um, tem caminhado ao lado da liderança dessa igreja. Abençoe também os jovens, Pai, as crianças, que essa igreja seja uma luz onde está. Que as pessoas, ao passarem pela frente desta igreja, possam ver aqui um lugar de esperança, um lugar de acolhimento, um lugar que transmite perdão, um lugar de amor, Pai. Que a cada dia, Pai, o evangelismo ou a pregação que vá surgir desta igreja, Pai, seja sempre orientada pelo Seu Santo Espírito, Pai. Nos dá um bom restante de sábado, Pai, nos despeça em paz. Rogo em nome de Jesus. Amém.